Muito bem. Nós vamos começar a nossa live de hoje, mais uma live, graças a Deus por isso. Estamos de volta aqui para apresentar a fé apostólica. Aqueles que vão assistir, que posteriormente assistirão, tanto por aqui, tanto pelo Facebook, quanto pelo canal, que Deus abençoe aqueles que virão assistir, que estarão assistindo ao longo da live, que Deus abençoe grandemente. Nosso intuito, propósito, eu sempre repito isso, nosso intuito, propósito e finalidade é apresentar as verdades bíblicas, apresentar a fé apostólica, apresentar a palavra original. Esse é o nosso propósito aqui. Nós não estamos aqui para se projetar nem para se aparecer. Queremos somente levar até você as verdades bíblicas reveladas. Então eu quero desejar a todos aqueles que vão assistir, que estarão conosco, que Deus abençoe grandemente. E esta live hoje nós pedimos para aqueles irmãos que compartilhem com os seus amigos, com aqueles que não são da mensagem, porque nós vamos falar do assunto hoje sobre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas nos coloca no companheirismo. O batismo com o Espírito Santo nos sela no reino de Deus. Então nós vamos apresentar aqui tudo que a palavra ensina, porque a gente não dá para apresentar tudo, porque é um assunto vasto, extenso. Mas a gente vai fazer um resumo aqui do que a palavra apresenta para nós sobre o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o batismo verdadeiro. Então que Deus abençoe a todos. Boa noite. Irmão Fabrício. Deus abençoe todos os irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos aí. Nosso trabalho já está sendo bem esclarecido aqui no início da live. Nosso compromisso é com Deus. Nós pregamos a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então é um prazer tê-lo como nosso irmão aí do outro lado, nos ouvindo, nos escutando. Vamos aceitar a palavra de Deus, de bom grado, porque o milagre acontecerá. E eu sei que ao término dessa live, você que está necessitando de libertação, sobretudo da revelação da palavra, creia que Deus não te despedirá de mãos abanando, de mãos vazias. Deus vai te abençoar muito, meu irmão, minha irmã. Vamos em frente, vamos continuar nessa noite, louvando a Deus e escutando sua palavra, porque o que nos prepara para o arrebatamento é a palavra revelada da hora, a mensagem em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e versículo 6. Meu shalom a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu quero só apresentar um pequeno videozinho aqui, para a gente começar aqui a nossa introdução. Um videozinho pequeno. Quero apresentar aqui, começando a nossa introdução aqui, para que as pessoas que venham. Eu vou botar aqui até no... Who is telling me the cat taught to get that to get them on the bike at Lily to let my way go to the back to pit and about a torture down stealing them I down down talk how narrow must have went for the ever to action having a attempt to tap and then the right line I know when more about Portanto, que todo Israel fique certo. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e que cada um seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é paz para os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Pronto.
Aqui foi só uma introdução para a gente começar no nosso assunto, que nós estamos baseados, nós estamos apoiados e respaldados pela palavra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Então, a gente sabe o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O batismo nas águas, que nós cremos que nos coloca no companheirismo. Hoje nós temos o mesmo companheirismo, nós temos o mesmo batismo, porque nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos num só Senhor, nós temos uma só fé e temos um só batismo. Não existe dois batismos. Não existe um único batismo. Então, o batismo nas águas nos põe no companheirismo, faz a gente ser companheiro. O batismo com o Espírito Santo, ele nos sela no reino de Deus. Nós vamos mostrar isso posteriormente nos slides que vamos apresentar. Então, essa introdução aqui é para mostrar a introdução com todos os versículos bíblicos que nos mostra que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É só conferir na Bíblia, aqueles que vão nos assistir, que são denominacionais ou mesmo católicos. Tem pessoas católicas que acompanham a gente. Então, você confira com a Bíblia e veja se aquilo que estamos pregando, que estamos anunciando, se não é a verdade. Você faz a prova através das Escrituras, porque Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, nós estamos colocando tudo conforme as Escrituras nos ensina, para que você veja do outro lado. Tanto na tela nós estamos colocando, como estamos falando aqui para você ouvir. Irmão Fabrício. Só para ter uma ideia, esse assunto é tão primordial, é um assunto de extrema necessidade, e é uma coisa necessária, né? Você vai ver que ali logo em Atos, capítulo 2, né, os apóstolos, depois que são cheios do Espírito Santo, passando pelo Pentecostes, eles já se deparam com essa necessidade daqueles irmãos ali. É uma coisa extremamente necessária. Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, né, verso 15, quem crê e for batizado, e eu abro um parênteses aqui, corretamente, será salvo. Quem não crê será condenado. Irmão e irmã, essa é uma coisa necessária, isso é uma ordem bíblica de se fazer, não é? Porque muitos dizem, não, isso nem salva, né? Alguns podem dizer, não, mas batismo nem salva, não salva? É uma ordem, é para ser feito. O Senhor Jesus comissionou os apóstolos a fazerem isso, né? Desde lá, porque essa doutrina do batismo vem com João, né? Porque é isso que acontece. João mostrou ali o batismo de arrependimento. Esse batismo de arrependimento, o batismo de João era para arrependimento. Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para remissão dos pecados. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. É um assunto que nós da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus, conhecemos muito bem. Nós temos a Bíblia. Porque, irmão Gutenberg, o mundo religioso, católico e evangélico não estão batizados. O primeiro passo a mostrar aqui é uma necessidade, é algo necessário a se fazer, mas o mundo religioso não está batizado corretamente. Eles estão batizados nos títulos. Eles isolaram um versículo da Bíblia, Mateus 28, 19, e a gente vê que ali não é batismo. Para começo de conversa, ali não é um batismo, ali é uma ordem dada aos discípulos, a Pedro, a João, a Tiago, para ir batizar, mas ali não há ninguém batizado. A gente, profeta, e nós, ele fez um desafio, e nós também fazemos um desafio logo do início da live, que alguém, por teólogo que seja, estudante da Bíblia, seja lá quem for, o Papa, o cardeal, mostrar na Bíblia aonde é que tem alguém batizado nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos entrar logo assim com tudo, porque se não tem nenhuma pessoa batizada assim, Mateus 28, 19, em nenhum lugar na Bíblia, por que as pessoas batizam repetindo os títulos? Qual é a dificuldade que encontram?
de ficar com a palavra. E então a gente encontra que pessoas que não têm a revelação. Eu sei que eles estão errados, eles estão cegos, mas que tal você, meu irmão, que ainda não foi batizado conforme a Bíblia, deixar o que a igreja ensina e ficar com o que a Bíblia ensina? Esse é o nosso convite. Saia da tradição. Não é porque a sua igreja A, B, C, D batiza assim e há muito tempo é que está certa. Não, a tradição, a Bíblia diz que invalida os mandamentos do Senhor. E as pessoas, pastor Gutenberg, preferem ficar com uma tradição, o que a igreja deles faz é assim há muito tempo, do que ficar com a Bíblia. Porque assim, todos os relatos batismais a gente pode pegar. O senhor já citou aí esse vídeo maravilhoso aí, muito esclarecedor, que a imagem fica, né? A gente sabe que a imagem também, ela gruda bem na mente, isso fica bom para mostrar o evangelismo. Então, esse é o nosso primeiro passo aqui, dizer, é uma coisa necessária se fazer. E fazendo corretamente, salvo. É a Bíblia que diz. Porque quem faz, pastor Gutenberg, sinceramente, com o coração arrependido, ele não vai parar ali no batismo nas águas. Essa é uma ordem, isso é apenas o primeiro passo. Quem faz isso, crendo que aceitou Jesus Cristo, tomou a sua palavra, se arrependeu e vai às águas crendo, ele não vai parar só nas águas ali, ele vai para o selo. E é uma promessa, né? A promessa é o selo. Pode continuar. Amém. Pronto, para dar respaldo aí ao que você está falando aí, eu vou só pôr aqui o primeiro slide para mostrar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí foi feito o desafio, né? Foi feito o desafio aqui pelo irmão. Está desafiado qualquer um. Teólogos, padres, irmão, quem quiser. Só basta você mostrar uma prática batismal nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aí então eu e Fabrício, nós vamos se retrataremos, né? Se retrataremos e passaremos para a sua crença. Isso, sem dúvida. Se você provar que existe algum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos aqui, eu e o irmão Fabrício, dizendo que passaremos para ser adepto de sua crença. O senhor, essa pessoa que provar vai nos batizar. Pronto. Vai nos batizar. Vai vir me batizar de volta lá nos títulos. Eu vou acontecer com ele lá. Dizer, irmão, tá na Bíblia, então eu fiz errado, vou voltar lá. Vou voltar a fazer correto. Se eu me mostrar, mas não tem como mostrar, não tem na Bíblia isso. É verdade. Então, não seja enganado. Leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Isso. Pronto, eu quero mostrar aqui. Só um minuto aqui. Louvado seja Deus. Olha só. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu vou tirar aqui a tela da gente. Vou apresentar aqui o... E nesse slide aqui eu vou mostrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme a Bíblia nos ensina qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou botar na tela inteira aqui para ver mais forte. E é o seguinte, ó. Nós temos aqui o seguinte, ó. Batismo bíblico verdadeiro. Eu quero mostrar aqui o nome, Senhor Jesus Cristo. Primeira parte nós queremos mostrar porque o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Mateus 1:21 diz, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, eu vou fazer aqui uma animação para mostrar que o nome é Senhor Jesus Cristo. Lucas falou, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o nome que seria dado a ele entre os homens seria Jesus. Então, se eu fizesse assim, ó, olha só. Se eu fizesse assim, eu teria o quê? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui você tem. Foi dada uma ordem em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pediu para dar o nome, batize em nome. Nós sabemos, irmão Fabrício, que pai não é nome e filho não é nome. Pai é um título dado a mim e a você quando nós passamos a ser pai. Antes de ser pai, quando ainda nós não éramos pai,
nós não recebemos esse título. Mas a partir do momento que você gerou sua filha, a primeira, né? É sua filha, então você passou a ser pai. A partir do momento que Micaías nasceu, meu filho, eu passei a receber esse título de pai. Então, é um título dado a mim, mas eu tenho um nome e você tem um nome. Meu nome é José Gutenberg de Souza. Filho também não é nome, filho é um título. A partir do momento... Então, eu sou pai e sou filho, porque meu pai e minha mãe estão vivos hoje. Eu sou filho também. Eu tenho esse título de filho, certo? Então, isso é um título. E Cristo é a unção que estava em Jesus. Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que habitou em Jesus e andou no meio dos homens, fazendo assim o quê? Senhor Jesus Cristo. Aí vem o apóstolo Pedro, lá em Atos, e diz para nós, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O fez Pai e Espírito. Agora veja, aqui está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2:36. Aí, quando nós chegamos em Atos 2:37, as pessoas perguntam, o que devemos fazer, varões, irmãos? Então Pedro e os demais apóstolos dizem, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí você tem claramente a crença que nós estamos expondo aqui conforme as Escrituras. Hoje vos nasceu a cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Seu nome seria Jesus. Pedro vem, saiba toda a casa de Israel. Este Jesus que foi dado o nome a ele, no meio dos homens, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. É isso. Irmão Fabrício. Perfeito. Isso é a Bíblia. Está claro, por A mais B, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. A ordem foi dada aos apóstolos e eles, a Bíblia vai mostrar também que o Senhor Jesus disse, olha, não façam nada. E antes disso, em Lucas 24:45, então abriu-lhes entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Para você, meu irmão, conhecer isso, é preciso que Deus abra o seu entendimento, assim como abriu o entendimento dos apóstolos. Verdade. Porque Jesus disse, olha, vá para Jerusalém, fique lá até que do alto sejais revestidos de poder, então sereis minhas testemunhas. Então vale lembrar, porque, pastor, as pessoas são tão ignorantes de uma maneira que alguns chegam a dizer que Pedro errou. Quando eles veem que não tem saída, né? Que veem que não tem como, a Bíblia não se contradiz, e Pedro estava fazendo exatamente ali o que estava na Bíblia, ele cumpriu a ordem de Jesus Cristo, os apóstolos cumpriram sempre a ordem do Senhor, porque receberam o Espírito Santo para fazer isso. Aí eles ficam tão acuados, eu não creio que alguém que está me ouvindo fique acuado, mas, irmão, se liberte. Se a sua igreja, se seu pastor não te deu o nome do Salvador, Senhor Jesus Cristo, no seu batismo, você foi enrolado, o pastor te enrolou, ele foi às águas com você, você foi sincero, mas ele também, por não ter revelação, ficou te devendo o nome do Senhor Jesus no teu batismo. Então você não foi batizado, porque esse batismo, repetindo os títulos, é um batismo católico, isso não tem na Bíblia, isso não é batismo bíblico, e nós somos chamados a ficar com a palavra de Deus, porque é infalível a palavra de Deus, é infalível. Então, nosso chamado aqui é para você olhar a Bíblia, não olhar o que o seu pastor diz, o que o catecismo da Igreja Católica ensina, porque fazendo isso, nunca chegarão ao terceiro passo, que é a terceira etapa da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, pessoas sinceras, pessoas até que eu entendo, mas está faltando revelação. E dizer que Pedro errou no dia de Pentecostes, meu irmão, seria algo impensável dizer. Pedro não era Pedro ali.
a gente vai concordar que ali não era Pedro, pastor Gutenberg. Ali era o Espírito Santo em ação na igreja. Em Pedro, em João, em Tiago. Então, apenas um ponto. As pessoas não querem ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. A 99% não foram batizados corretamente do mundo religioso cristão, não estão batizados. Mas eles, pastor, oram em nome do Senhor Jesus Cristo, por os enfermos, curam em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda oração para expulsar algum demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para fazer qualquer oração, qualquer petição ao Senhor Deus, faz em nome de Jesus Cristo. Isso é Bíblia, é correto. E por que não o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu sei por que é. Eu sei por que eles não fazem isso. Para dar sustentação a uma doutrina pagã também católica, que será o nosso próximo tema, que é a falsa doutrina católica Trindade, uma coisa que também nem sequer é mencionada na Bíblia. Por isso, pastor, nós sabemos por que eles não batizam assim. Porque pensam que Deus é três. Deus não é três, meu irmão, minha irmã. Deus é um. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós batizamos os convertidos em nome de Jesus Cristo, porque é mandamento bíblico. E se é mandamento, você que crê na Bíblia não quer ficar com o argumento do seu pastor, senão com a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Corretíssimo, corretíssimo, bem fundamentado. Eu só vou colocar na tela esse slide aqui, que eu ia passar ele, mas já passa agora, nós já estamos dentro do assunto, que quando as pessoas falam que Pedro errou, Pedro errou, aí eles dizem assim, prefiro ficar com Jesus, fico com Jesus, mas não fico com Pedro. Mas você acha que Deus iria dar as chaves do reino dos céus a um homem que iria errar posteriormente? Pois e como você frisou muito bem aí, você disse, não era Pedro, era o Espírito Santo através de Pedro. O Espírito Santo iria usar um homem para fazer ele ficar contra Jesus, contra a palavra? Jamais. E aí, Mateus 16, no versículo 17 a 19, diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra significa, simboliza a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja só, o homem que tinha a revelação, que iria edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, iria chegar e iria errar, iria trazer um batismo para nós errado, e 3.000 almas iriam ser batizadas errada. Então, santa ignorância de pastores e teólogos e irmãos que falam assim, fico com Jesus, mas não fico com Pedro. Jesus completa e diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ia dar a chave do reino dos céus a um homem que iria chegar para nós e iria ensinar um batismo errado e que iria ensinar contra Jesus Cristo? Jamais, gente. Isso é um disparate. A pessoa falar um negócio desse é um contrassenso, é um absurdo, é um disparate. Fora de sério, você falar assim, fico com Jesus, mas não fico com Pedro. E tem eles que dizem assim, fico com Jesus, mas não fico com Paulo. Nós vamos colocar o próximo slide, mostrando o que Paulo disse. Será que Paulo iria ensinar tudo isto? E diz que Deus iria julgar os corações do homem conforme o meu evangelho, e iria ensinar um batismo errado, iria ensinar um só Senhor, uma só fé e um só batismo errado. Santa ignorância das pessoas que estão presas a ensinamentos falsos. Irmão Fabrício. Você falou em Paulo aí, né? Paulo nem estava no dia de Pentecostes, né? Veio um tempo depois, mas como ele aprendeu de Jesus Cristo, ele recebeu também a revelação, assim como Pedro e os demais apóstolos, você vê que o mesmo batismo que Paulo ensinava e praticava, a gente vai ver lá em Atos 19, de 1 ao 5,
que Paulo estava em comum acordo exatamente como Pedro fez. Então, meu irmão, esse negócio de Pedro, mas errou, e Paulo também errou, mas Paulo falou que não tinha recebido de homem algum, mas a revelação de Jesus Cristo. Então, ele foi batizado. Como é que foi o batismo de Paulo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele pôde ensinar em Atos capítulo 19, em Atos capítulo 22, que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Lembrando que é por imersão, não é? É por imersão, não vou falar propriamente o que é batismo, mas batismo simboliza sepultamento. A gente sabe que sepultamento não se sepulta ninguém com uma pá de terra ou com um pouquinho de terra no cima do caixão. Cava-se 7 palmos em terra bem fundo. Então, batismo tem que ser por imersão, não pode ser por aspersão. A Igreja Católica batiza por aspersão crianças. Isso está contrário à Bíblia. Não tem batismo bíblico para criança. Criança que não tem como professar a sua fé, se arrepender de pecados. Batismo é para quem se arrepende, para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que se batize corretamente, que é por imersão, e invocando o nome do Salvador. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 15, que toda a família no céu e na terra toma o nome. Que nome é esse? Só tem um nome. O que importa é que sejamos salvos. É Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Salvador. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, batizou aqueles convertidos, que era engraçado, era os convertidos de João, né? Lá em Atos 19, disse, você foram batizados em que batismo? Batismo de João. Mas João batizou, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, eles foram rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que o povo tem que fazer. Descerem as águas novamente. Isso é muito importante, pastor Gutenberg. É uma coisa muito importante. Não tem como chegar a conhecer álgebra, conhecer as profundezas de Deus, revelações de Deus maiores, porque isso realmente é uma grande revelação, sem primeiro dar o primeiro passo, que para muita gente dentro da mensagem, pastor Gutenberg, é uma coisa que se tornou sem valor, mas para um cristão genuíno, não. Ele tanto ensina, porque ele já passou por esse processo, e ensina as pessoas a fazerem o correto, e necessário é fazer correto e fazer com aquele candidato que aceitou Jesus Cristo. Não, porque também, pastor, vou só agora tomar aqui um parênteses. Estava numa casa de uma senhora, uma boa família, pessoas que querem servir a Cristo. E eu tenho encontrado alguns casos por aí, que não batizam a pessoa porque é um assunto que se engloba também. Nós falamos do batismo. E aí, eu perguntei, por que o senhor não foi batizado ainda? Ele disse, não, porque eu não sou casado no civil. E eu parei assim e perguntei, como é que é, meu amigo? O pastor que veio aqui na sua casa, faz um culto para você aqui, você pediu para ser batizado. Primeiro que eu sei que ele ia batizar você errado, mas mesmo esse batismo errado aí, ele não quis fazer porque eu quis dizer que não quis falar que era errado, mas só para poder tomar uma palavra com ele. Mas rapaz, se você, porque você não é casado no civil, ele não desceu as águas com você, mas ele tem isso na Bíblia. Não, ele não me fez. Então vai o seguinte, você é dizimista, sou. Então deixa eu levar o dízimo esse mês para ver o que ele vai dizer. Já que eu não posso ser batizado, pastor, você pode entregar o dízimo? Ah, pode, o dízimo eu posso, né? Mas ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você não pode não, né? Então deixa de ser enganado, meu irmão. Tenha coragem de ficar com a Bíblia. Aí, irmão, e não é só um não, viu? Várias pessoas que eu encontro com esse problema. Um amigo meu, amigo de trabalho. Eu disse, mas rapaz, faça isso não, rapaz. Me chama, eu vou te batizar. Se eu não puder, eu tenho alguém que te batiza. Se eu não puder te batizar, eu tenho alguém que te batiza corretamente. E aí, cadê a coragem? Cadê a coragem de ficar com a palavra de Deus? Não tem ninguém que fica com a palavra de Deus nessas horas. Coloca desculpa, não, porque você não quer. Então diga que você não quer. Mas que você foi chamado, foi a fazer o correto. E está sendo nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, qualquer hora você esteja assistindo, pegar uma muda de roupa aí e procurar o Gutenberg, me procurar aí,
para ser batizado corretamente nas águas, para a justificação dos teus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Nenhuma parte da Bíblia diz que você tem que trazer certidão de casamento para poder ser batizado. E um caso desse aconteceu pior quando eu era da Igreja Batista, numa cidadezinha aqui próxima, que um casal veio para a igreja e eles estavam juntos. E aí houve aquele negócio aquela enrolada, que disseram assim, só batiza se casar e só casa se batizar. Agora tá ruim. E agora? Não, e agora? Não. E ficaram nisso aí, e aquele casal, de forma alguma, mas estava dentro da igreja, ia congregar, dava seus dízimos, mas só batiza se casar e só casa se batizar. Agora prendeu ali, você vê o que é a crença errada. Mas eu tenho que estar dizendo na Bíblia que eu só batizo se casar. A Bíblia diz se crer. Nada impede de ser batizado. Né? O eunuco, né? Da rainha de Canaã, se crê. Se crê. Aí Isaías, impede de ser batizado. Ele disse, nada impede de você ser batizado. Se crê, nada impede. Aí então, fazem isso. Além de fazer um batismo errado, prende as pessoas em crenças que não tem nada a ver, que não está nas escrituras. Além de levar aquela pessoa para as águas e dar só um banho naquela pessoa, entrar um pecador seco, sair um pecador molhado, porque repete os títulos, e pai não é nome, filho não é nome, prende a pessoa ali naquela crença de tem que estar dessa forma, tem que ser casado no civil, tem que ser isso aqui, para poder ser batizado. Ensinamentos falsos, ensinamentos errados. Pessoas boas, gostam de ser enganadas. Pessoas excelentes, pessoas sinceras, mas que espírito errado, né? Que engana, né? Que aprisiona, a pessoa tem que levar o dízimo, as ofertas eles querem. Deviam não querer, né? Não, você não é batizado, as ofertas, o seu dízimo, não quero também. Não quer? Bora, se não quer. É o primeiro que dá, é o primeiro que está dizendo... Irmão, é uma falta de, sabe, de amor, uma falta de, sabe, de sinceridade para com Deus. Meu amigo, os pecados do homem tem que ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Amém. Lembrando que não é água que lava pecado, mas é uma boa consciência para com Deus. É uma boa consciência, é um mandamento, é uma ordem a se fazer. Sabe? Não, mas aí vem a desculpa. Não, mas fulano foi... Mas aí o ladrão da cruz, da direita, não foi salvo, né? Sempre eles querem uma brecha. Eles acham que a Bíblia é como a Constituição do Brasil. Tem mais emenda do que sei o quê, uma coxa de retalhos. Não tem tanta da PEC, tanta da emenda. Acho que a Bíblia é como isso. Estou acostumado com nojeira, com jeitinho brasileiro. Meu irmão, sabe? É uma coisa que não pode deixar de ser feita. Se você crer e ser batizado, será sair a Bíblia. Não, por que tá... Não tem como você escapar disso. Você aceita ou está perdido. Ou vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, está perdido e acabou essa Bíblia. A não ser que você não tenha na Bíblia, então não vamos discutir. Então não vamos debater, porque nosso argumento aqui é Bíblia. Nós temos a palavra de Deus e estamos ensinando como ela é. Então, as pessoas, pastor Gutenberg, eu não sei, a falta de revelação, falta de eleição, de semente, prefere ficar 40 anos, 50 anos dentro de uma denominação, dentro de um sistema religioso, e nunca usufruir dessa bênção tão maravilhosa, que é a justificação dos pecados através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é que vai poder revelar? Só o Espírito Santo, mas nós, assim como os apóstolos, recebemos o Espírito Santo, eu creio que nós temos o Espírito Santo, porque concordamos com a palavra, estamos dando a solução para o teu problema, para você ter o teu primeiro passo feito corretamente. O nome custa, pastor. E as águas, se o pastor deles não quer, né, pastor? Agora eu vou fazer outro desafio. Se o seu pastor não quer, vá até o seu pastor, diga, pastor, há milhares de pessoas isso, não sei se é milhares, mas algumas dezenas. Bate seu pastor lá, pastor, eu li na Bíblia, não foi o que o pastor Gutenberg, irmão Fabrício, disse, não. Leia na sua Bíblia aí e diga, pastor, eu li na Bíblia que o batismo correto nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei sabendo que não fui ainda batizado. Eu me lembro que eu estava conversando no outro parente com uma senhora boa. Aí ela disse, irmão, eu perguntei, a senhora foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? Foi, irmão, fui batizado. Porque eles dizem que é, né?
Aí eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que foi? Aí eu tenho um áudio aqui. Aí disse, passa aí pra gente ver. Aí ele começou. Passar. Aí disse aqui, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Achei, aí, irmão, tu disse que tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Ai, não, né, irmão? Foi não, né? E agora? Vai estar com quem? Ah, não, né, irmão? Não sei. Não sabe? Ou a senhora não quer? Aí, meu amigo, no instante o camarada cai por terra, vou ficar com a minha igreja. Então, meu amigo, se você quer estar com essa igreja, vá bem encaminhado, mas não diga que não foi advertido a fazer o correto. Verdade. Eu só quero colocar aqui verdade. Não coloca na tela aqui, quando as pessoas dizem assim, que Paulo errou, aí diz assim, Paulo, eu fico com Jesus, mas não fico com Paulo. Aí veja só, eu só coloquei 2 versículos aqui chave do que o apóstolo Paulo falou. Porque tem pessoas que já chegou a dizer assim, não, Paulo batizou, mas ele não foi batizado em nome de Jesus Cristo. Eu digo, e tu acha que a pessoa manda o outro fazer uma coisa sem antes ter provado aquilo, sem antes ter praticado aquilo? Então vamos aqui. Vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 9, que diz assim, o que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei. Gente, observa só. E o Deus de paz será convosco. Aprendeste é do verbo aprender. Recebeste é do verbo receber. Ouviste é do verbo ouvir. E viste é do verbo ver. Ele está dizendo aqui, o que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, isto fazei. Pratique desta forma. Então, Paulo tanto foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quanto batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem Bíblia, tem versículo da Bíblia, né, pastor? Tem versículo da Bíblia em Atos 22, verso 16, o 15, 16, que aquele irmão, o profeta Ananias, o batizou em nome do Senhor, e Senhor só existe na Bíblia, é Senhor Jesus Cristo. Não tem outro Senhor. Não tem outro. Aí ele, o apóstolo Paulo... Depois você dá para o irmão. Certo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vindo anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Você acha que uma pessoa iria ser batizado, ele iria batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, levar as pessoas à crença correta de um só Senhor, uma só fé e um só batismo? E esse homem iria ensinar errado? Se ele mesmo disse, um anjo do céu vindo e pregue outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja maldito. Você acha que essa pessoa iria ensinar errado? Santa ignorância das pessoas que, como você falou, é uma cegueira. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não brilhasse a luz do evangelho. Mas nós estamos mostrando a luz do evangelho, a luz da palavra, como é que você deve ser batizado. Você ainda vai ficar com a crença correta? O desafio foi feito. Irmão Fabrício. Porque eu quero só citar aqui mais uma luz esse assunto aí que você está falando de Paulo. Paulo aqui, ó, 22, Atos 22, falando aqui, ó. Porque há de ser testemunha para com todos os homens, falando para Paulo, Ananias. Deixa eu só voltar aqui o 14, assim, o 12. Um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, ele está falando do testemunho dele, vindo ter comigo, é o testemunho da vida de Paulo, falando da conversão dele. Aqui dizendo aqui, vindo ter comigo, apresentando-se, disse, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha. Então Deus escolheu uma testemunha que estava contrária à sua palavra. Só na cabeça desses homens, só na cabeça deles. Porque, não sei, isso não é Bíblia. Para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá aqui, Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É tanto que depois, lá em Atos 19, ele está lá batizando aqueles convertidos de
de Efésios, né? De Efésios, os convertidos de João Batista ali em Efésios, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente pode citar depois, no final, se der tempo ainda, né? Mas está tão claro, pastor, como uma luz ao meio-dia. Os apóstolos receberam uma ordem, e de por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. A gente diz, né? No singular, não em nomes, é no singular. Eu acho que alguém sabe o que é plural e o que é singular. Eu acho que os meus irmãos aí sabem. Se não saiba, é bom estudar português. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar toda a palavra. Então é isso. Então foi uma honra, bem, dada aos apóstolos. Então, na primeira oportunidade que eles vão cumprir a ordem, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: ei, peraí. E a gente sabe que quem escreveu ali em Mateus 21:19 foi São Mateus, né? Um dos discípulos, São Mateus. E a gente não encontra ali em Atos capítulo 2 nenhuma observação de Mateus, que escreveu Mateus 28:19. Ei, Paulo, quer dizer, Pedro, não foi assim que Jesus disse, não. Você está dizendo que você está falando errado. Não, eles entenderam, ele também entendeu que Pedro estava correto. Ele pediu o nome, que, novamente, e são títulos de um único Deus: Pai, porque gerou; Filho, porque nasceu de mulher; e Espírito Santo, é isso que ele é. Deus é Espírito, e Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos. Então, ele cumpriu a ordem claramente e batizou naquele dia, né? Quase 3.000 almas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí não parou ali. Aí a gente vai ler Atos 8:16, Atos 10, 47, 48, que é o batismo da família de Cornélio. Teria dado tempo, né? Se Pedro tivesse errado ali no dia de Pentecostes, daria tempo ele se corrigir lá em Atos 10. Mas pelo contrário, ele novamente batiza aquela família inteira, aqueles amigos de Cornélio, inclusive ele e a família. Você vê como é que é, pastor, tão sério o batismo nas águas. Porque mesmo aquele povo ali, já tendo sido cheio do Espírito Santo, mas para cumprir a palavra, tiveram que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê como é que é importantíssimo, necessário, porque é mandamento, é palavra. Então vai lá, batiza nas águas. Mas espera aí, eles já estavam cheios do Espírito Santo? Já estavam selados, mas a palavra não pode ser quebrada, tem que ser cumprida à risca. Então Pedro diz: vai lá, batiza eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para cumprir, para não dar brecha para o inimigo. Mas religioso acha brecha para fazer o errado em qualquer lugar. Então é para se perder mesmo. Mas você que é cristão, você que é um filho de Deus, se considera filho de Deus, nessa manhã, nessa tarde ou noite, você está sendo convidado a fazer o correto. Vai ficar com o quê? Com o seu pastor, com o catecismo da Igreja Católica, com o credo da Igreja Evangélica, ou com a velha e abençoada Bíblia? Responda para você mesmo, né? Verdade. Olha só. Então nós frisamos aqui, eu quero frisar aqui o nome de Jesus, como é poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, e que você deve receber esse nome no batismo, porque é o seguinte, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque esse é o nome, olha só, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha que nome é esse, esse é o nome que vai se dobrar todo o joelho. Também, esse é o nome, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, olha só, Fabrício, nenhum outro nome, o nome é este, pelo qual devamos ser salvos, Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos aqui, isso aí foi Atos 4:12, aí nós temos aqui, Efésios 1:21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha só, este nome é tão grande que você não pode nomear outro, nem neste século e nem no vindouro. E todo principado e potestade e domínio está acima de todo principado, poder e domínio. Que você pensar, este nome está acima. E aí a gente conclui aqui dizendo o seguinte, ó.
E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo o que fizerdes, seja por palavra ou por obras, em que nome devemos fazer? O batismo é um ato tanto de palavras quanto de obras. Não é isso? Eu vou movimentar uma ação quando vou imergir aquela pessoa nas águas. Eu vou realizar uma obra ali. Então, e eu vou invocar com a palavra o nome que está acima de todo nome e o nome pelo qual importa que sejamos salvos, Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que fizerdes, tudo. E porque, como você frisou no começo, eu tenho que curar em nome do Senhor Jesus Cristo, tenho que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, mas quando vou batizar, não posso fazer esse nome. Não vou fazer esse nome. Se tudo que fizerdes, tudo, Isso. fazei neste nome. Então, não, mas aqui eu vou tirar. E aí as pessoas chegam ao cúmulo e dizem assim, tanto faz um como o outro. Não, tanto faz. Por favor, não faça isso. Tanto faz um batismo nos títulos como o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, tanto faz não. O original é original. O que está na Bíblia é batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo foi dada uma ordem para ser executada. E eles executaram esta ordem, batizando no nome, no singular, como você frisou aí, Senhor Jesus Cristo. Você é pai, agora vamos aqui, ó. Irmão Fabrício é pai e é filho. Mas se eu chegasse na sua casa e você não estivesse em casa e eu chegasse e perguntasse assim, cadê pai? Cadê filho? As pessoas iriam me tratar como louco. Como louco. Certeza. Poxa, que esse louco está perguntando pai e filho. Pai e filho, existem muitos no mundo. Agora, se eu chegasse, onde está Fabrício Almeida, o irmão Fabrício Almeida, então aí a sua identificação estava ali através do seu nome. E aí nós somos identificados também através deste nome, Senhor Jesus Cristo. Irmão Fabrício. O senhor me lembrou agora, é um quadro que a gente faz também, né? Que quando eu era menino, e tinha as bodegas, né? Por aqui, eu mesmo fui muitas fazer favor ao meu pai. Eu também E fazia. aí, eu fazia muito favor pro meu pai, e aí era menino, não sabia nem falar direito. E aí eu ia comprar um comprimido, não chamava comprimido, eu chamava comprimido. Eu não sabia falar comprimido. É pimimido. Aí ia na bodega lá do senhor, finado José Cícero, lá no sítio. Aí a pessoa, meu pai mandar se eu fazia lá um favor e diga lá aí, seu Zé Cícero aí, Zé Cícero, coloca aí na conta de pai. E ele não conhecia esse meu pai, né? Por exemplo, eu não conhecia esse meu pai. Aí chegasse ele, doutor, me despacha aí essas compras aí e bota na conta de pai. Mas que pai? Pai, rapaz, pai. Esse menino nem sabe o nome do pai dele. Mas pai tem pai, meu pai, não, tem nome, pai tem nome. Né? Então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele responde como Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior nome que existe no céu e na terra. Então, como eu disse, Pai não é um título. Né? Porque ele gerou, né? Quando ele gerou, ele tomou esse título de Pai. Quando ele nasceu de mulher, ele tomou esse título de Filho. É um título. É apenas um título. Mas é o único Deus, não é três deuses, não é dois deuses, porque também há uma confusão religiosa aí. E é porque o senhor, pastor, no começo, eles querem porque querem batizar assim para dar sustentação a essa doutrina falsa que é a Trindade. Porque pensa que Pai é uma pessoa, Filho é uma pessoa, Espírito Santo é outra pessoa. É três pessoas em uma suposta doutrina da Santíssima Trindade. Nem Bíblia tem para isso. Mas por quê? Porque está enraizado na mente. Eles têm que ter os três na cabeça, porque senão não é não sei o que, né? Olha, é tipo de quem não quer a Bíblia, tipo de quem é pagão. Uma vez eu estava evangelizando lá na cidade de Nazarezinho e chamei um pregador dele de... Mas, meu amigo, você é um pagão e não crente. O camarada era daqueles... Você sabe que tem uns que é valente, né? Valente. Aí tinha um amigo meu, um irmão que nós evangelizávamos, e esse camarada ficou tão enfurecido quando eu disse isso, que ele me partiu para cima de mim e me bater. Porque, mas aí, esse é o título que tem que ser recebido. O camarada que quer dividir Deus em três pessoas e quer batizar dos títulos é pagão, meu irmão.
Não tenha o título de cristão, não leve esse nome, não passe essa vergonha. Não envergonhe o evangelho dessa maneira. Se você leva os títulos e diz que Deus é 3, Deus é 1. Ouve Israel, Deuteronômio 6, 4, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse Senhor que nós conhecemos é o Senhor dos céus e da terra da Bíblia, que é o próximo assunto, que eu não vou dar spoiler, né? É por isso que é spoiler, né? Adiantar nada, mas eu vou deixar eles aí já no espírito já daquela como é que se diz? Fica aí já pensando o que vai ser, né? O próximo assunto, mas não custa nada, irmão, minha irmã, batizar-se corretamente. A gente já teve a oportunidade de pessoas serem batizados aqui na nossa região, em São José da Lua Tapada. Uma família inteira era batizada nos títulos e nós fomos lá, levamos o evangelho para eles e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos aqui, por aqui. E todos nós, eu mesmo nunca fui, quando criança, né? Não foi quando eu era mais de idade, não. Meu pai me levou lá, mas minha mãe, porque eram católicos. Quando eu descobri que não tinha sido batizado, eu disse, pastor, eu aceitei Jesus Cristo numa semana e eu já queria ser batizado, era no mesmo instante. Eu não quero esperar um mês, um ano. Não! Eu quero me batizar agora. Quem vai me batizar? O senhor ou esse aqui? Não, tem que esperar o pastor chegar. Meu amigo, eu não sei quem é que é. Alguém vai me batizar. Eu só quero receber o nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Então, esperei, chegou ao tempo, então eu fui batizado, porque é assim, quando você está convencido da coisa correta, não tem quem isso segure. Não é, pastor? Quando você se convence daquilo que é correto, quando o Espírito Santo vem no seu coração e te convence, mas tem gente, pastor, na mensagem que, infelizmente, não dá mais valor a isso. É uma revelação, uma das revelações maiores da Bíblia, e acha que agora, aí a gente vai entrar no assunto, não precisa nem aceitar Jesus, nem nascer de novo. Meu irmão, é complicado. É uma tamanha ignorância, mas que bom é que eu fui, o senhor foi, e nós levamos o nome do nosso Salvador Jesus Cristo no nosso batismo. E não só nas águas, mas na alma, porque quando se faz corretamente, é uma promessa, como o senhor disse, de receber o Espírito Santo. É promessa dele. E ele cumpre suas promessas. Amém. Então, para concluir a nossa live, eu vou só expor aqui que para que fique claro para as pessoas o seguinte, que nós não estamos dizendo que o batismo lava pecados. Nós estamos dizendo que o batismo é parte da obediência. Da obediência de quem crê e for batizado. O ladrão da cruz não teve a oportunidade de ser batizado, ele não foi batizado. Agora você aí que está ouvindo, está tendo a oportunidade de ser batizado da forma correta. Vai rejeitar? Se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de ser batizado, ele seria batizado. Mas ele não Com certeza. Ele estava nos últimos suspiros, então ele não foi batizado. Porque as pessoas buscam brecha nisso, o ladrão da cruz, esse aqui. Vão buscar brecha para fortalecer a sua incredulidade. Então veja só, olha só. Eu quero só frisar aqui, nós estamos chegando quase a 1 hora de duração. 53 minutos. E aí diz assim, ó. E disse-lhe Jesus aqui para frisar o versículo. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse conectivo "e" mostra claramente que é um conectivo aditivo, uma adição, adicionando algo. Mas quem não crê será condenado. Porque quem não crê jamais vai ser batizado. Mas quem crê deve ser batizado. Aí veja só. Aqui eu quero frisar o seguinte, a trajetória de um cristão que começa com o batismo nas águas, ele primeiramente se arrepende e ele é batizado nas águas. E esse batismo nas águas põe a gente no companheirismo. Então nós andamos mais um pouquinho para a santificação, e aí Deus reconhece a nossa fé, e aí vem o batismo com o Espírito Santo, que te sela no reino de Deus, fortalecendo aqui, firmando aquilo que nós falamos na live passada, as 3 etapas da graça, né? Justificação, o arrependimento e o batismo nas águas. Você caminha para a santificação e depois Deus reconhece sua fé e te sela com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Figurado a isso está os israelitas saindo do deserto, do Egito, debaixo do sangue, cruzam o Mar Vermelho, é o batismo, vão para o deserto de santificação. Depois do deserto,
eles cruzam o Jordão, fazem morrer a si mesmo e entram na terra prometida, batismo com o Espírito Santo. A figura da terra prometida é o batismo do Espírito Santo, onde Deus te sela no reino. E aqui mostra claramente isso aqui em Atos 2,38, quando nos mostra aqui o seguinte, olha, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento e o batismo nas águas forma a justificação. E receber o dom do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo que te sela no reino de Deus. Então, nesse versículo-chave aqui está todo o plano de salvação. E o profeta William Branham falou para nós que este versículo aqui é as chaves do reino dos céus, a qual Pedro abriu. Se você quer entrar no reino dos céus, você tem que se arrepender, ser batizado para perdão dos pecados, depois receber o Espírito Santo, então você está selado para entrar no reino dos céus. Você tem a chave do reino dos céus aqui. Basta você praticar este versículo e você entra no reino dos céus. Irmão Fabrício. Isso, perfeito. Se enquadra com a Bíblia. Eu estou procurando os corajosos agora, né, pastor? Nós queremos os corajosos, que creem na Bíblia. Aí eu creio na Bíblia. Então pronto, para você crer na Bíblia aí, para nós. Porque, né, você fica dizendo que crê na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia, tanta da gente, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia. Pronto, pede crer na Bíblia, senão nem no batismo você foi crer corretamente. Então você não... Vamos deixar de lorota, vamos procurar as pessoas batizar. Se você quer ser batizado corretamente, bom, primeiramente, se não quer ser batizado por nós, chama o seu pastor, né? Chama o pastor da igreja aí. Aí você não quer, não, eu quero ser batizado lá na igreja, lá. Não, eu gosto da minha igreja, eu gosto dos meus irmãos, eu me aceitei Jesus Cristo lá. Tudo bem, ninguém está dizendo nada, não. Agora, por favor, por amor à sua alma, obediência a Cristo, peça para o pastor, me batiza corretamente aqui, eu reconheci que eu não fui batizado ainda. Ele vai dizer assim, ei, meu amigo, seu lugar não é aqui não. Aí você vai dar meia volta com aquele sininho lá e Deus vai te encontrar, você na cesta, né? Expulsar, né? Vão expulsar eles, aí Jesus vai dizer para você e você vai perguntar, mas quem é ele? Sou eu. Então o adorou. Então você vai adorar Jesus Cristo corretamente. Então faça isso, tenha coragem. Eu desafio. Quem é que vai cumprir? Quem é que vai achar, hein, pastor? Desafio lá. Eu não vou oferecer dinheiro, porque dinheiro eu não tenho. Mas que eles interpretam mal. Deixa para outros aí que tem muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho uma palavra. Eu vou na igreja dele e vou pedir para o pastor batizar-se nos títulos, se ele encontrar na Bíblia. Não é na igreja, não. Na história. Não, sabe que a igreja católica, até o ano 100, pastor, ainda batizava em nome do Senhor Jesus Cristo? Depois que veio o concílio de Nicéia e tornou-se dogma da igreja católica, aí eles mudaram a fórmula batismal. Mas até o ano 100, tem relato bíblico que eles batizavam, aliás, relatos da história, e em nome do Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Fazia corretamente, mas por que mudou? E aí a gente vai saber porque entrou o paganismo, entrou a ideia do homem. Mas a Bíblia não mudou, não. Eles mudaram a ideia deles lá, o catecismo mudou lá, a religião foi o paganismo, o verdadeiro evangelho, eles adulteraram o paganismo, mas a Bíblia continua do mesmo jeito, mudou nada. Essa velha abençoada Bíblia aqui diz aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos contar os corajosos, né, pastor? Vamos no final da live aí, vou esperar o telefonema deles. Se ele não tem coragem de batizar, agora se o pastor não tem coragem, procura o pastor Gutenberg aí e nos procure aí que nós vamos batizar essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O telefone vai ficar aqui na tela. Sim. Depois vai ficar exposto para quem quiser ligar e nos provar. Ou comentar, né? Ou comentar. Comentar aí, chamar a gente. Comentar, chamar, ligar, pode ficar à vontade. Se você tiver aí um batismo, você ganha mais 2 adeptos aqui, você ganha mais 2 discípulos. Pronto. 2 discípulos da igreja. Da igreja cristã. Da igreja... Isso. Dois discípulos da igreja cristã verdadeira. Você vai ganhar. Verdade. Se você trouxer aí um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, esteja certo que você já tem mais 2 convosco. Agora, pastor, se eles não encontrarem, pastor, se eles não encontrarem, por favor, seja humilde e venha ser batizado, né, pastor?
Seja humilde e venha. Eu não encontrei não. Eu encontrei em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos batizar você. Ou se não, tem a humildade de dizer assim, explique melhor aí pra gente aí, a gente quer conversar um pouco com vocês, estamos à disposição de vocês, os telefones estão aí, nós vamos deixar na tela, e aí vocês podem entrar em contato a hora que quiser conosco, que nós estamos à disposição, que nós queremos é ver uma alma rendida a Cristo. Penso que foi esclarecido, essa live foi esclarecido claramente aqui, o batismo verdadeiro, o nome que está acima de todo nome, o que nós colocamos aqui, você, em um bom coração humilde, que deseja a verdade, se assistir esta live, vai para a sua Bíblia lá e olha tudo o que a gente falou aqui, se não está lá escrito. E faça como o irmão Fabrício fez, leva lá para o pastor e diz, pastor, por que é que tem um monte de versículo dizendo que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e não tem nenhuma prática nos títulos? Leva lá para teu pastor para ver o que ele vai dizer. Agora, não deixa ele te enrolar. Se ele vier com enrolação, você faz sabe o quê? Se você não quer, eu quero. Isso. Se você não quer, eu quero. Então, a partir de hoje, eu quero a verdade e quero ser batizado. Liga pra gente aí, pra eu ou o Fabrício, que a gente vai te batizar. Onde estiver mais próximo dele, ele vai. Se estiver mais próximo, eu vou. E assim, você será batizado da forma correta. Lembrando, só para concluir aqui a minha parte, uma pessoa da Aula Nacional chegou para mim e disse que tinha o Espírito Santo. Eu disse, mas se tem o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo? Recebi, também recebi. Mas peraí, mas vamos aqui para Atos 2:38. Aqui diz assim que a gente não pode ter a terceira parte sem ter a primeira. A gente não pode... Eu sou professor, ensinando sala de aula 14 anos, dando aula ao ensino médio e ensino fundamental. Eu não posso ensinar álgebra para o aluno sem antes ensinar para ele adição, subtração, multiplicação e divisão. Tenho que ensinar o básico para depois ele entrar na álgebra, né? Para depois ele entrar em geometria espacial, para depois ele entrar em muitos outros assuntos, geometria analítica e outros. Então veja, eu disse, mas como? Se aqui diz assim, ó, arrependa primeiramente, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tu foi batizado assim? Ele disse, não, então você não fez nem a primeira parte, como é que você pode ter o Espírito Santo? Eu disse, estão te ensinando errado. Confira na sua Bíblia, confira. Aí eu dei para ele lá os versículos, ele é denominacional, creio que não quis mais conversa comigo, mas eu mostrei para ele a verdade. É isso. Então que Deus abençoe a todos nesta noite. A você que é da mensagem, compartilha com seus familiares, compartilha com seus amigos esta live, para que as pessoas sejam esclarecidas. E se houver ali uma alma que tenha eleição, eu tenho certeza que a luz vai bater na semente e ela vai começar a germinar. A luz vai bater na semente e ela vai germinar. Não é isso? Então que Deus abençoe a todos, tenha a todos uma boa noite. E aqueles que vão assistir posterior, que Deus abençoe também, que vocês sejam ricamente abençoados e recompensados. Irmão Fabrício, termina com a oração também, faça suas... Isso, obrigado, né, a Deus por mais uma oportunidade. Nós temos aqui esse instrumento das mãos do Senhor, para levar o evangelho dele. Não levamos o evangelho de nenhuma igreja, tabernáculo nenhum, de nenhum homem. Está na palavra e nós estamos aqui porque recebemos e estamos compartilhando com nossos irmãos e amigos aí. Eles tenham coragem e que eles sejam libertos desses espíritos errados, doutrinas falsas, para vir para a luz. Então, não nos resta agora orarmos, né, pastor? Por aqueles que estão necessitados, os que estão nos hospitais. Tem gente, nossa irmã, algum irmão, irmã doente. É só crer, irmão, minha irmã, crer no Evangelho. Creia em Cristo, você está curado. É você crer. A Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê e nós cremos, nós concordamos com a sua salvação, com a sua libertação, com a sua cura nessa noite. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem me concedido ao pastor Gutenberg, de sermos instrumento em tuas mãos para levar esse evangelho tão maravilhoso, Pai, que liberta, que salva, que cura. Senhor, nós agradecemos pela saúde, pela paz, pelo pão nosso cotidiano,
pelos livramentos. Oh, meu Deus, como é bom servir. Pedimos pela cura daquele que está no hospital, está orando, buscando uma solução, um alívio da dor, do problema, da infecção, Pai. Ajuda esta irmã, esse meu irmão, ele que possa estar nos últimos suspiros. O Senhor pode intervir, Pai. E o Senhor dá mais uma oportunidade a essa pessoa de viver para Ti, dar um testemunho do que o Senhor fez na vida deles. Ajuda esta irmã, este irmão, Pai. Cada um daqueles que hão de ouvir esta voz, esta mensagem, que possa se libertar dos espíritos errados e darem suas vidas ao Senhor, meu Deus. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado. E que esta oportunidade seja renovada. Outras oportunidades venham para que nós possamos testificar da Tua palavra a todos os nossos irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Até a próxima, pastor. Até a próxima, irmãos. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, estaremos Amém. de volta mostrando que a trindade, a dualidade e o unicismo são doutrinas falsas. E nós temos a crença correta, Deus imove. Não perca a próxima live, próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.